Na noite desta segunda-feira, dia 21, o desembargador Henrique Aberquel Torres, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, apresentou sua mais nova publicação, o Manual de Política Criminal, em um evento de lançamento realizado na sede da Associação dos Magistrados Mineiros, em Belo Horizonte. A sessão de autógrafos foi concorrida, atraindo diversos profissionais da área jurídica e interessados no debate sobre o direito penal e políticas públicas. Eu fui juiz de execuções de penas por 25 anos e sei da importância de se debater e de se trazer novas contribuições sobre a política penitenciária no Brasil. Fico agradecido com a presença do desembargador Henrique Aberquel e de tantas pessoas interessadas em tal tema. Acho que é um tema que interessa não só o Brasil, como o resto do mundo. Nossa legislação, que vem desde 1984 e recebeu e experimentou suas adaptações para a modernidade, continua sendo uma das legislações mais avançadas em políticas penitenciárias do mundo. Então, eu acho que isso está bem retratado aqui para aquilo que a gente pode evoluir. A obra, publicada pela editora De Plácido, se propõe a oferecer uma análise crítica e técnica sobre os desafios da política criminal contemporânea. Segundo o autor, o livro foi concebido como uma ferramenta para a construção de um sistema penal mais racional e eficiente, destacando-se por uma abordagem clara e respeitosa aos direitos fundamentais. A sociedade vai ficando mais complexa, o crime também vai ficando mais complexo, então a gente precisa de políticas públicas que realmente ataquem a raiz do problema, né? Não só o endurecimento de pena, não só mais crimes, mas atacar a raiz do problema, talvez até com uma inclusão social, coisas desse tipo. Torres, que atua na 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, argumenta na obra que o cenário atual da política criminal é marcado por uma produção excessiva de normas penais de caráter simbólico. Essas normas, frequentemente criadas para atender a demandas populares imediatas, acabam por gerar uma falsa sensação de segurança, ao invés de proporcionar soluções efetivas para combater o problema da criminalidade. O Dr. Henrique está lançando uma obra que faz falta na biblioteca de todo criminalista. Ele é especializado nisso, fez mestrado sobre esse tema na Espanha, já tinha um outro livro também sobre a questão criminal e agora ele fecha um ciclo completo. Essa é uma obra para ter, ler e reler. Todo acadêmico de direito deve ter essa leitura. E todo advogado também já entra. Todo acadêmico, mas advogados, juízes, promotores de justiça, pessoas interessadas em conhecer o tema, porque afinal de contas não se restringe a profissionais de direito. É necessário saber o que acontece para poder opinar. Em momentos de efervescência política, é muito comum que haja caminhos tortuosos. Ele apresenta aqui, no que diz respeito à política criminal, o caminho correto. Eu estou aqui impressionado com a obra do desembargador Henrique, estou aqui comprando aqui um manual de política criminal, acho que é importantíssimo hoje em dia. Nós sabemos que o direito criminal está cada dia mais em voga na população, na sociedade, e a gente precisa compreender cada vez mais os institutos que são trazidos por ele, para poder trazer a aplicabilidade melhor no caso a caso. Eu sou juiz criminal, então eu gostaria muito de poder trazer esse material da obra, essas teorias modernas que ele traz, para a gente poder aplicar e ter uma justiça cada vez mais célere, cada vez mais eficiente e cada vez mais justa, claro. A legislação moderniza-se, né? Com o passar do tempo, ela vai se moldando ao seu tempo, à sua época. Com certeza, a gente vê cada vez mais, o Congresso está editando cada vez mais leis, as próprias doutrinas, elas acabam mudando, a jurisprudência. Então é importantíssimo trazer essa política criminal para poder trazer realmente essas novidades para o nosso dia a dia, para poder trazer mais uma vez um julgamento cada vez melhor para a sociedade. O desembargador ressalta a importância de afastar o discurso populista e a instrumentalização dos crimes, defendendo uma abordagem técnica e ponderada das políticas públicas. Para ele, as iniciativas que se opõem ao endurecimento punitivo não devem ser vistas como insensibilidade em relação às vítimas, mas sim como um esforço para tratar a questão criminal de uma forma mais fundamentada e racional. É uma obra importante que ele vai historiando toda a atualidade da política criminal, a legislação da política criminal, das nossas regras que existem, e são regras sempre muito mutáveis. Eu tenho uma admiração pelo trabalho do Henrique, que é sobrinho do Paulo Aberquel, nosso colega, e o Henrique é um jovem desembargador e vai trilhando os novos caminhos também do seu avô Ibrahim.
Isso é muito importante porque ele trabalha o direito penal mais humanizado, que é o que está faltando nos dias atuais. Então, o livro dele vem muito a calhar num momento de polarização da política e no momento em que a punição e o direito penal é usado para resolver todos os tipos de problemas sociais. O encarceramento, a prisão é tanto corretiva quanto punitiva, e acertar o veneno e o remédio está na dose. Basicamente isso, e não pode, tem que ser muito equilibrado para não ter exagero. Exatamente, a proposta do Henrique vem exatamente equilibrar essa balança do direito, que de um lado a gente tem o direito de punir do Estado e de outro o direito de liberdade do cidadão. O que esse manual de política criminal traz é exatamente a tentativa de equilibrar esse sistema que hoje anda tão desequilibrado e seletivo. Ao longo do Manual de Política Criminal, Henrique Abiaquel também reflete sobre o papel histórico do Estado no combate à violência e na monopolização do uso punitivo. Ele elabora temas como o direito penal simbólico, a influência da mídia, o populismo punitivo e a sociedade de controle, propondo uma reflexão sobre como esses fatores moldam a legislação penal e afetam o funcionamento do sistema de justiça. A sua obra fala sobre equilíbrio. O remédio, o veneno, em muitos casos, está na dose. É uma realidade também desse meio? Sem dúvida. O direito penal, o crime, né, essa parte criminal, ela é um mal necessário, né? É um mal, porque é o braço mais forte do Estado, é a violência legítima, né? Então a gente precisa desse mal, mas a gente tem que tomar cuidado para não usá-lo com muito rigor e acabar matando o paciente, né? Esse é o grande dilema da atualidade nessa área. Com a obra, o autor espera contribuir para um debate mais qualificado sobre o tema, buscando promover políticas criminais que sejam eficazes e alinhadas aos princípios dos direitos fundamentais, além de oferecer soluções práticas para restaurar a confiança no sistema penal brasileiro. Olha, eu acho que a gente trata das posturas, né, interdisciplinares que informam modelos de política criminal e também a situação atual da política criminal no Brasil e no mundo e qual que é o futuro que a gente vê para a política criminal, propondo uma política criminal mais racional, esperançosa, que realmente ataque o problema e venha trazer mais educação, condensando com outras políticas públicas de área diferente. Tamires Rosa é professora de Direito e mestranda na área. Me fala um pouquinho dessa obra aqui hoje. Eu já li essa obra, eu tinha lido outro livro dele. É uma obra muito interessante que fala sobre um pouco de política pública do Estado e a importância que a gente tem que entender a política criminal. É uma leitura muito válida. Hoje em dia no Brasil a gente não tem tantos autores que falam sobre. O Henrique ele traz isso pra gente e é muito importante, é uma leitura que eu recomendo. E aqui vem um grupo de mestrandos, exatamente alunos do autor. Isso, nós 4 somos alunos dele e o Arthur ainda é orientando dele. Tenho esse privilégio de ter o professor Henrique Abiaquel como orientador. Isabela Andrade é uma das alunas do autor dessa noite. Que importante poder vir aqui nessa noite de autor. Eu sou aluna e mestranda da Faculdade Milton Campos. Eu já vim aqui para prestigiar a obra do professor, que leciona super bem e transforma as nossas vidas com conhecimento. O senador, que também é advogado, prestigia nesse momento aqui hoje uma obra tão importante sendo lançada. Sem dúvida nenhuma, o Henrique Abiaquel, além de tudo, é um amigo, um grande desembargador, um grande jurista, que tem um mestrado na área do direito penal em Sevilha. Eu sou um admirador do trabalho dele. O meu mestrado também é em direito penal e política criminal. Eu não podia deixar de prestigiar esse evento tão importante para a nossa comunidade acadêmica aqui de Minas Gerais. Esses temas repercutem na sociedade de modo geral, também lá no parlamento? Sem dúvida nenhuma, o parlamento está atento a essas questões que envolvem a política criminal e para a nossa sociedade, com toda certeza, esses aspectos são relevantes porque eles moldam o nosso dia a dia, as nossas relações. Então, sobretudo, é de fundamental importância cada vez mais nós desenvolvermos a análise da política criminal para entender um pouco da evolução da nossa sociedade. Que, aliás, é um dos grandes gargalos da nossa sociedade. Sem dúvida nenhuma, é o que eu falo. A partir do momento que nós consigamos compreender a evolução da sociedade, sobretudo com uma visão mais acurada em relação
relação à política criminal, eu tenho certeza que o Estado, e aí compreendendo também o Poder Judiciário, vai ter muito mais capacidade de entregar medidas que sejam mais eficazes para a nossa sociedade. A legislação que nós temos é de 1984, por ali assim, mas a modernização ela perpassa e é uma demanda de novas épocas. Sem dúvida. Essa semana eu dei uma entrevista, inclusive, no Senado, onde nós falávamos sobre o fato de chegarmos atualmente à lei de número 15.000, e eu disse que, de fato, a sociedade ela é muito fluida, nós temos um grande número de leis, mas, sobretudo, que representam essa evolução social. Então, essa é uma questão que nós temos que estar atentos, e, sobretudo, em relação à política criminal, muitas vezes dosando ali uma política um pouco mais punitivista, que sempre a sociedade imagina que é uma resposta mais rápida e que, às vezes, mais eficaz, e pelo contrário, temos sempre que buscar um equilíbrio, porque a sociedade ela demanda um pouco mais de cautela e as respostas têm que ser muito mais bem pensadas. Obrigado. Obrigado.